quero te convidar neste momento a estarmos mais uma vez orando ao Senhor. Pai, Tu és digno de honra, de glória. Tu és, Senhor, a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Pai, temos a nossa escola bíblica dominical, que é, Senhor amado, edificação para a vida da igreja, que é edificação para as nossas vidas. Pai, estamos, Senhor amado, impossibilitados de reunir os irmãos, Pai querido, para juntos meditarmos nesta lição, Senhor, que vem trazendo ensinos gloriosos para as nossas vidas. Pai, nesta manhã, Senhor, nós vamos meditar acerca do Salmo 46. Ó Deus, vem com Tua graça falar aos nossos corações. Pai, permita-me, ó Deus, ser canal de bênção nesta manhã, na vida dos irmãos. Permita-me, ó Deus, trazer uma palavra de fortalecimento àqueles que nos acompanham, àqueles que estão conosco nesta manhã. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, Senhor amado. Abençoe, ó Deus querido, as autoridades constituídas por Ti. Ó Deus, continua com a Tua mão poderosa sobre nós. Assim eu oro agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Que Deus nesta manhã possa estar abençoando cada um dos irmãos que estão aí nos acompanhando. Se você puder estar compartilhando esta lição maravilhosa, faça isso. Eu tenho certeza que você vai estar abençoando muitas vidas. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí online conosco. Que Deus continue falando ao seu coração, aos nossos corações. Hoje estamos aqui apenas eu, minha esposa, fazendo esta escola bíblica dominical. E os irmãos que estão aí conosco nos seus lares, acompanhando. Se você puder, chame os jovens, chame os irmãos e vamos juntos aí para a nossa escola bíblica dominical. Nós podemos não estar reunidos aqui na nossa igreja, aqui no templo, mas com certeza na sala do trono nós podemos nos aglomerar à vontade, porque tem lugar para todos na presença de Deus. Amém? Queridos, se você puder estar aí com a caneta na sua mão, um papel, e fazendo aí algumas anotações que eu julgo relevante, eu tenho certeza que vai ser bom para você. Amém? O título da lição de hoje está no versículo 1, Salmo 46, versículo 1. Deus é. Deus é. Não foi e nem será, mas Ele é. Nosso. Não é exclusividade do salmista, é nosso. O salmista poderia ter colocado: Deus é o meu refúgio, mas ele diz, Ele é presente e é coletivo. Deus é o nosso. Ele não foi apenas dos patriarcas, dos salmistas, dos apóstolos, dos discípulos, não, Ele é. E Ele é o nosso. Ele não é propriedade exclusiva de apenas os antepassados ou o meu, não, Ele é o nosso. Mas fica uma pergunta: quem é o nosso aqui? Seria nosso o mundo inteiro? O título da lição fala da segurança, celebrando a segurança do povo de Deus. Então é bom anotar isso. Quem é nosso aqui? Nosso é todo mundo? Não, evidentemente que não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o refúgio, a fortaleza, a segurança que Deus dá é para todo mundo? Não, é para aqueles que se abrigam nele. E aí eu faço a primeira pergunta para mim e para você: você está abrigado em Deus? Você está escondido em Deus? Porque se não estiver escondido em Deus, todo esse versículo, todo esse contexto perde a sua validade.
Tudo aqui perde a sua validade. Se não estiver escondido em Deus, não adianta recitar o Salmo 46, não adianta decorá-lo, não adianta deixá-lo aberto em cima de uma escrivaninha, não adianta. Toda a verdade do nosso refúgio é desde que estejamos abrigados nele. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ué, mas eu acabei de dizer que o versículo se refere ao povo de Deus, e agora socorro bem presente na angústia, mas o povo de Deus não tem angústia. Seria isso? Evidentemente que não, irmãos. Nós não somos adeptos de um evangelho que exclui qualquer tipo de sofrimento. Nós não aderimos esse pensamento aonde o servo de Deus não enfrenta angústia, o servo de Deus não enfrenta crise, o servo de Deus não enfrenta adversidade, não enfrenta tribulação. Não, senhores, nós não aderimos a esse pensamento. Ao contrário, enfrentamos sim muitas angústias, enfrentamos sim muitas crises, enfrentamos sim muitas adversidades. Mas o diferencial é esse aqui, ó. Na hora da angústia, temos um socorro bem presente. Amém? Vamos prosseguir na lição. Na verdade aplicada, o comentarista deixa um pensamento. Verdade aplicada. Antigamente, ou numa outra editora ainda, me parece que é chamado de texto áureo. Texto de ouro. Era o que a gente falava. É um pensamento extraído, é um pensamento-chave extraído da lição, verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Vou repetir: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Belíssimo pensamento extraído aqui pelo comentarista da lição, o pastor Adriel. É um pensamento importante. A segurança do povo de Deus está em Deus e não nas circunstâncias. Quantas vezes acreditamos que a nossa segurança está no barquinho? Quantas vezes nós acreditamos que a nossa segurança, como diz na expressão popular, está na vaquinha, até que a vaca foi para o brejo, e aí se perde tudo e se descobre que precisamos confiar em Deus. Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui nos subtópicos da lição. Amém? Se alguém tiver aí algum comentário, alguma pergunta, eu só não sei se eu vou poder responder aqui ao vivo, mas com certeza depois nós entramos em contato ou deixamos aí nos comentários e podemos até conversar depois aí nos próprios comentários da lição. Amém? Então, vamos estar aí avançando no subtópico da lição. A introdução de hoje traz o seguinte: esta lição fala sobre a verdade do povo de Deus Esta lição fala da segurança do povo de Deus por ter o refúgio, fortaleza e proteção em Deus. Enfatiza a grandeza da soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração do grande Lutero, o pai da Reforma Protestante, ao compor o hino Castelo Forte. Amém? Os objetivos da lição de hoje em primeiro lugar, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. E por último, enfatizar a importância das revelações e inspirações
de Deus. Amém? Então vamos lá, irmãos, sem perca de tempo, vamos entrar aqui no primeiro ponto da lição. Deus é o nosso refúgio e a fragilidade humana. Nesse ponto da lição, irmãos, o comentarista traz duas verdades importantes. Primeiro, o refúgio que é o Senhor. E segundo, a fragilidade humana, ou seja, a nossa dependência desse refúgio, a nossa dependência dessa fortaleza que é o Senhor. O Salmo 46 traz profundas lições ao servo de Deus, nos que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então, irmãos, primeiro ponto, refúgio. Deus é o nosso refúgio. Eu gosto muito dessa palavra. E eu tenho um pensamento muito particular, muito pessoal sobre essa questão. Eu vou apresentar aqui a colocação do comentarista. Primeira estratégia para proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Na Bíblia tem diversos exemplos, entre eles as cidades de refúgio, que você pode ler lá, se você quiser anotar aí, livro de Números, capítulo 35, versículos 6 e 7, aonde tinham as cidades de refúgio, para onde aquele que porventura viesse a cometer por descuido ou por imprudência um homicídio, ele corria para essa cidade para se refugiar lá, e nesta cidade ele não poderia sofrer nenhum dano. Era chamada cidade de refúgio. Se você quiser saber sobre esse assunto, leia lá o livro de Números 35, capítulo 35, e você vai está aí aprendendo este assunto maravilhoso. Também é interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Antes de relatar as calamidades, depois, no meio do relato, no fim do Salmo, Deus é o refúgio forte. Então, irmãos, falando sobre refúgio, Deus é o nosso refúgio. O comentarista colocou aqui, momento é um lugar para se proteger nos momentos de perigo e procurar um escape. Refúgio é o lugar aonde nós vamos para encontrar um escape. Isso quer dizer, irmãos, que nem todas as lutas, nem todas as adversidades você não vai vencer, não. Felizmente, irmão, nós temos aquela ideia de que nós vamos vencer tudo. Tudo que vier, nós vamos vencer. Tudo que vier a gente vai vencer. E vencemos sim, irmãos. Vencemos sim, com certeza vencemos. Mas muitas das nossas vitórias, Deus nos dá por intermédio do refúgio. Ou seja, não lutar. Há momentos que você precisa entrar no escape, entrar no abrigo, se proteger e ficar ali escondido. Fecha a porta do teu quarto, ora, até que passe a calamidade. Ou seja, não enfrenta não. Irmãos, é perdido a gente querer enfrentar tudo que vem contra nós. Há muitos momentos na vida que precisamos, irmãos, nos abaixar, nos esconder, nos abrigar. Às vezes a chuva vem tão feroz, vem tão tempestuosa, que se você enfrentar, você vai se machucar, você vai se quebrar todo e possivelmente morrerá em meio aos caos.
Mas se você se lembra dessa palavrinha, Deus é o nosso refúgio, Ele guerreia por mim, eu entro no refúgio e me escondo no esconderijo do Altíssimo, fico guardado lá, e a calamidade passa, o temporal passa, a adversidade passa, e depois você sacode a poeira, levanta a cabeça e retoma a caminhada, e vai ver a chuva indo embora lá longe, e você está protegido, porque você foi sábio, foi prudente e se abrigou no refúgio que é o Senhor. Então, irmãos, anote isso nesta manhã e guarde isso. Não abrace qualquer tipo de problema, não abrace qualquer tipo de adversidade que vem contra você, não. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Deus é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar que nós nos escondemos quando nós não queremos brigar. Falando em termos práticos. Refúgio é o lugar onde nós nos escondemos quando nós não queremos brigar. Fique em paz. Fique em paz. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para fulano. Não ligue não. Fica no refúgio que é Deus. Mas eu estou tão fraco que eu não tenho força nem para orar. Uma lágrima para Deus vale mais do que 1000 palavras. Fecha a porta do teu quarto e chora na presença do Senhor. Chora abundantemente, sem palavra, porque eu tenho certeza de que Deus colherá as tuas lágrimas, e enquanto você chora, Ele está lá no campo de batalha guerreando por você. E quando você se levantar, você vai ver que aquela luta já acabou, e você nem brigou, e você nem lutou. Deus pelejou por você enquanto você era refugiado nele. Segundo ponto, Deus é a nossa fortaleza. Refúgio, irmão, não pode ser um refúgio perigoso. Lembro-me certa ocasião que eu estava numa estrada viajando e chovia muito, e eu precisava parar, eu tinha que parar. Mas como parar se eu não encontrava um local seguro? Adiantava eu parar numa encosta de barranco, num lugar que possivelmente poderia haver um desmoronamento, poderia haver uma enxurrada, poderia haver um problema desse tipo? Não. Então eu tinha que continuar conduzindo o carro até chegar num local realmente aonde eu fosse seguro, tivesse seguro para eu parar. E o refúgio que nós encontramos em Deus, irmãos, não é um refúgio fraco, não. Você se esconde debaixo de uma marquise numa chuva e de repente aquela marquise cai. Não é isso não, irmãos. Não é isto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, é um refúgio forte, é um refúgio confiável, é um refúgio onde tem segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, irmãos, neste presente século tão marcado pelas enfermidades da alma, tivemos 2 lições maravilhosíssima falando sobre enfermidade da alma. E estamos vivendo um tempo, e quando tivemos aquela lição, irmãos, não era 2020, não se falava em coronavírus, não se falava na realidade que o mundo está vivendo agora neste ano de 2020. E quero crer sem dúvida que os casos de depressão, de angústia, de enfermidade tem se proliferado de maneira grandiosa. Traumas complexos, angústias, esgotamento. Irmãos, quem que nunca enfrentou isso? Quem que nunca passou por isso? Momentos que pesam na mente da gente, fazem a gente chorar, fragilizam nossas armas,
de defesa. A luta vem de um jeito tão grande que muitas das vezes você olha para as armas que você tem para lutar e você pensa, é melhor eu me render logo. É melhor eu me render logo do que tentar fazer qualquer coisa, porque contra esta tempestade eu não posso fazer nada. Mas o segredo que nós temos, irmãos, é a confiança em Deus. Confiar em Deus, irmãos, é um ato muito nobre e que requer de nós muita perseverança. Essa semana eu falava com alguém, eu não me lembro qual foi o contexto da conversa, mas eu dizia, olha, você entra num ônibus, eu estou aqui na cidade de Serra Talhada, daqui para Recife são 400 e pouco quilômetros, 400 e um pouquinho, e você embarca no ônibus aqui 10 da noite, ou melhor, meia-noite, mais ou menos. É uma viagem tranquila, porém tem seus perigos. E vai desembarcar lá no Recife 6 horas da manhã, mais ou menos. E 90% dos passageiros vão dormir. A gente tem perigos de animal na estrada, tem perigos de assaltos, tem perigos de estrada com buracos, são N os perigos que nós temos, de forma geral, não estou falando só desse trajeto, estou falando de forma geral. Mas 90% dos passageiros vão dormir. Querendo ou não, o fato deles dormirem indica plena confiança no motorista. Eles confiam no motorista. Nós confiamos no motorista, né? Porque eu também faço parte desse grupo que vai dormir. Eu entrei no ônibus, vou fazer uma viagem e vou aproveitar para descansar, lógico. E assim, irmãos, também é confiar em Deus. Estamos numa grande viagem. Estamos numa grande viagem. Um dia tudo aqui irá findar. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará, arrebatará a sua igreja. E nessa viagem, irmãos, nós estamos cercados de perigos mil. Nesta viagem nós estamos rodeados de perigos, irmãos, que nós não podemos imaginar. E o ano 2020 trouxe mais perigos para nós ainda. Estamos nesta viagem, irmãos, nessa trajetória de vida, na qual nós queremos chegar em Canaã, são e salvo. E aí eu pergunto para os irmãos, por que daqui para o Recife eu consigo dormir no ônibus, confiando num motorista que é humano, que é falível, tem as suas limitações? Então, querido, descanse em Deus também. Eu sei que a viagem está perigosa. Eu sei que nós estamos vendo os buracos da estrada, estamos vendo os perigos rodeando a nossa embarcação, estamos vendo os perigos nos rodeando de muito perto. A palavra de Deus fala isso, deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Estamos rodeados de uma série de circunstâncias. Mas canta assim, ó: descansarei, pois sei que és Deus. Descansa em Deus, Ele é a sua fortaleza. E nós, irmãos, precisamos ter essas convicções de maneira muito contundente dentro do nosso coração. Deus é a minha fortaleza. Eu falei aqui quinta-feira, se não me engano, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Minha irmã, meu irmão, quem é que te dá força? Quem é que fortalece você? É o Senhor? Então vai dormir, vai descansar, vai se alimentar, e Deus está te guardando. A palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca. Bramar como leão e
lá a gente vai ficar com medo de bramido de leão, rapaz. Descansa em Deus, confia no Senhor e deixa o leão rugir, deixa o leão fazer o barulho que ele quiser. É propriedade dele fazer barulho, é propriedade dele querer se fazer de grande, mas fique sabendo que grande é o Senhor dos exércitos que está conosco para nos dar vitória. Amém? Prosseguindo, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o socorro. Eu falei lá no início, todos nós enfrentamos um momento de angústia, irmão. Você está passando por um momento de angústia nesse momento? Fica tranquilo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Aí você não está passando por angústia nenhuma? Ah, pois pode se preparar. Pode se preparar. Ou ela já veio ou ela já vem. Das duas, uma. Angústia, irmãos, ela não perdoa ninguém. Ela assola todos nós. Pedro estava se afundando. E no momento que ele está se afundando, ele grita: salva-me, salva-me, salva-me. E o Senhor estende a mão e o socorre. A angústia no hebraico fala de dificuldade, de aflição. Dicionário Vini pode representar um estado psicológico ou espiritual. Alguns textos bíblicos estão no plural, podendo indicar diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente. A expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras. Estas palavras enfatizam rapidez, perfeição e o poder do socorro do Senhor. Deus não chega atrasado nunca, irmãos. Deus não chega atrasado nunca. Socorro bem presente. Quantas vezes nós achamos que Deus está demorando em nos socorrer? O salmista chega a gritar: apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Na angústia dele, ele grita isso: Senhor, apressa-te. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que o socorro divino é bem presente. Se ele ainda não veio, é porque ele sabe que você ainda não terminou a prova. Se o socorro divino ainda não chegou para você, é porque você ainda não terminou a prova. Termina a prova. Deus não é um professor covarde que vai te aprovar antes de terminar a prova. Não adianta chorar não. Não adianta chorar não. Quando a gente é criança, a gente ganha no choro, a gente ganha no grito. Começa a chorar e alguém vem e tira a prova. Mas Deus não. Deus quer que você seja forte. Deus não quer, irmãos, que nós sejamos como meninos inconstantes. Paulo, ele diz assim, ó, de todas as maneiras eu estou fortalecido, tanto de um lado como de outro, na abundância, na escassez, de todas as maneiras eu estou fortalecido. Então, irmãos, Deus quer que você seja valente. Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, sê homem, ou seja, seja homem, seja forte, seja valente. E como que você vai se tornar valente se toda vez que você chora, Deus vem e tira a prova? Não, fica tranquilo, a prova não vai te matar. Quanto ao choro, pode chorar, mas chore descansando naquele que é fiel e que está ao seu lado. É um socorro perfeito. Não sei se vocês já foram socorridos e de repente aquele que estava dando socorro quebrou. Já aconteceu isso? Você está numa viagem de ônibus, de repente o ônibus vem, quebra,
Você entra em outro ônibus e de repente, poucos quilômetros, aquele segundo ônibus quebra também. Não, aí não foi um socorro perfeito. E não é o caso do Senhor não, irmãos. Ele, quando nos socorre, socorre com perfeição. E por fim, poder do socorro. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Nem Deus pode resolver o problema dele. Ah, se eles soubessem o poder de Deus. Ah, se Faraó soubesse o poder da mão de Deus para tirar Moisés lá e o povo de Deus lá do Egito. O poder de Deus em dar o socorro. Ele pode nos socorrer, irmãos, em qualquer adversidade. Então, fechando aí o tópico primeiro, irmãos, o tópico 1, introdução: Deus é o nosso refúgio e a fragilidade humana. Se conscientize e não esqueça: Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na nossa fragilidade humana, que são as nossas angústias. Partindo para o tópico 2 da lição, ele fala sobre completa confiança no agir de Deus. Irmãos, confiar em Deus não é tarefa fácil, eu já falei. Confiar em Deus não é uma tarefa fácil. É muito fácil criticar um Pedro que afunda em meio a um vendaval. O difícil é sair do barco. E Pedro saiu do barco. E Pedro confiou. E Pedro confiou. Após descrever Deus como refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Confiança prevalece em meio ao caos. Há perigos, irmãos, que rompem as bases mais sólidas. E o salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar. Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Irmãos, é por isso que nós enfatizamos a importância da maturidade cristã. Maturidade cristã. Irmãos, Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos. E como que se cresce nesse contexto? Através das provas. A Bíblia diz que o que produz paciência é tribulação. A tribulação produz a paciência. E nós, irmãos, precisamos estar experimentados. Precisamos, irmãos, ser adultos experimentados. Às vezes a gente cresce, mas só na idade. Só na idade. Mas continuamos com uma fraqueza de menino. Continuamos com uma fragilidade de criança. O novo nascimento, irmãos, é de vital importância na vida cristã. Sem ele é impossível querer qualquer coisa no contexto espiritual. Mas não basta, irmãos, passar pelo novo nascimento e se estagnar, precisa crescer. E o crescimento, irmãos, vai nos dando essas condições. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde muitos têm se desviado da casa do Senhor. Muitas pessoas se afastado da casa de Deus, se afastado da fé, se afastado da presença do Senhor. Por quê? Porque a adversidade chegou, a luta chegou, o constrangimento chegou, o problema chegou. E ao chegar o problema, essas pessoas não suportaram
e acabaram jogando tudo para o alto. Mas por quê? Porque Deus não me atendeu, porque Deus não resolveu o meu problema, e eu fui para a igreja pensando que ia melhorar, fez é piorar, e só isso, só aquilo. As bases, irmãos, muitas das vezes Deus permite que todas as bases sejam destruídas. Muitas das vezes nós aderimos àquele pensamento que se Cristo estiver no barco, vai estar tudo bem. Vai dar tudo bem nada, irmão. Vai não. Vai não, irmãos. Vai estar tudo bem sob um ponto de vista, evidentemente que sim, lógico. Porém, por outro lado, a presença de Cristo no barco não nos impede, irmão, de enfrentar vendaval, tempestade, não. Já falamos aqui um dia desse. Se eu estiver na direção de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar nada, irmãos. Abraão estava na direção de Deus. Quando ele chegou no lugar que Deus tinha mandado ele ir, o que tinha lá? Tinha fome na terra. Paulo está num navio. Será que Deus está presente com Paulo? Evidentemente que sim. E o que aconteceu? Enfrentaram um grande vendaval. E o que aconteceu com o barco? O barco afundou. E por que Deus muitas das vezes permite o barco afundar? Para mostrar para você que a tua segurança não está no barco, está nele. Moisés e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Foi de barco? Foi usando um barco que eles atravessaram? Foi usando uma canoa que Josué atravessou o Rio Jordão? Foi não, irmãos. Foi não. Deus abriu o caminho no meio do mar. Paulo escapou a nado. Paulo escapou nadando. Porque a segurança de Paulo não estava no barco, a segurança de Paulo estava em Deus. Muitas das vezes Deus permite as bases se arruinarem para mostrar para você que o teu escape não está na fragilidade dos recursos humanos, mas está em Deus. Então, se você olha para o teu lado e vê tudo desmoronando, segura na mão de Deus e vai. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Ele está segurando na sua mão, meu irmão. Vai terminar bem em nome de Jesus. Vai terminar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Mas para isso você precisa ser forte e se manter de pé no meio da calamidade. E não ficar se entregando, não ficar se encurvando, não ficar se fragilizando, achando que não vai vencer, que não vai conseguir. Se os recursos humanos estão se desmoronando, é hora de você dizer a Jesus: Jesus, segura mais firme a minha mão. Me ajuda a descansar em Ti, me ajuda a estar firme na Tua presença. Prevalecer em meio aos caos. Cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pausa, selá, pausa. E geralmente quando tem essa pausa, nós falamos isso lá na primeira lição, vai haver uma mudança no texto, vai haver uma mudança no pensamento. Até aqui ele fala de calamidade, ainda que. Aí ele para. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual o rio que passa em Jerusalém, irmãos? Qual o rio que corta a cidade de Deus? A gente automaticamente se deduz como Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Mas qual o rio que passa lá, em Jerusalém?
Tem rio não, irmãos. Tem rio não. Não se esqueça de que nós estamos falando em poesia. Salmos são poesias. São poesias. E aqui, de forma metafórica, ele faz uma alusão a outra cidade. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também é identificada como cidade santa. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmista diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritos do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. Há esperança de que a nossa cidade está nos céus, a futura, a nova Jerusalém. A Bíblia de Estudo, Defesa da Fé, a rigor assegura: não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui no santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo: presença, provisão, auxílio e senhorio. O rio que corria naquela Jerusalém terrena não é um rio de água, mas era um rio de fluir da presença de Deus, que de forma metafórica o comentarista, o salmista, insere na poesia, trazendo lições tão grandes. Ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, há um rio fluindo que alegra a cidade de Deus. E eu, irmãos, lá na carta aos Hebreus, a igreja, ela é intitulada também como cidade de Deus. É por isso, irmãos, que nós aconselhamos a cada uma das pessoas: corre para os pés de Jesus, corre para a presença de Deus, corre para a presença do Altíssimo. Por quê? Porque na presença do Altíssimo tudo vai chegar ao seu lugar. O Salmo, por exemplo, 73, quando faz alusão aos questionamentos do salmista, o salmista está em dúvida e chega a dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desvalaram, quanto a mim, eu quase me desviei, e eu fiquei confuso, eu fiquei com dificuldade, até que eu entrei no templo, e no templo eu pude entrar neste rio que alegra a cidade de Deus. Então a minha alegria foi restaurada, e eu pude ver a fragilidade do ímpio, eu pude ver o ímpio, como que ele se vai no seu caminho. Então, irmãos, voltando aqui para esta questão, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu nunca fui de tomar banho de rio. Eu nunca fui muito dessa prática. Mas tem pessoas que vai num rio e molha só os pés. Outros, mais abusadinho um pouquinho, conseguem ir até na água na cintura. Outros, mais ousados, que já se garante um pouquinho mais, vão com a água até no pescoço. E já tem aqueles fora da média que pula de ponta cabeça e pula de costas, pula de todo jeito. Não é mesmo? É a confiança deles. Assim também, irmãos, é o rio que alegra a cidade de Deus. Pode entrar, não precisa ficar com medo não. Às vezes, irmão, nós estamos acostumados tanto com a vida de medo. Eu já vi alguns resgates de animais, de cachorros, por exemplo. O cachorrinho já sofreu tanto na vida que alguém chega para ajudar e ele fica todo arisco, querendo até morder
quem vai para ajudá-lo. E às vezes nós, irmãos, nós estamos já tão escaldados, com tanto medo da vida, que a gente tem medo até de Deus. Até de Deus a gente tem medo. Nós já estamos tão acostumados ao medo que a gente não quer, muitas das vezes. E eu te aconselho nesta manhã, está acontecendo algum ainda aí na tua casa? Está acontecendo algum ainda aí com você? Mergulha no rio que há na presença de Deus. Mergulhe neste rio onde flui a presença de Deus. Deixa Ele te envolver, deixa Ele te envolver e sinta a alegria do Espírito Santo no teu coração. Agitação das nações e o cessar das guerras. Não vou me ater neste ponto, apenas vou chamar a sua atenção para o versículo. Ele faz cessar. Olha aí da tua Bíblia, vê se está no singular ou vê se está no plural. Confere aí para mim. Ele faz cessar as guerras. E como é que ele faz cessar as guerras? Qual é a técnica dele para fazer cessar as guerras? Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Já viu alguém lutar sem arco? É lógico, irmãos, que eu não estou falando das guerras de hoje, tá? Estou falando da guerra do contexto bíblico. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Acabou tudo. Qual inimigo que vai querer te encarar totalmente desarmado? É assim que Deus faz, irmãos. A Bíblia diz que as nações estremecem na presença de Deus. O profeta Isaías menciona o bramido e o rugido das nações. Em nosso tempo temos testemunhado esta agitação das nações expressas em leis, costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda a profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença e no auxílio de Deus em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente fica vendo as reportagens aí, fica vendo um mundo tão desassossegado. A gente vê um mundo tão inquieto, perreado com tanta coisa. Mas Deus, irmãos, continua no controle de tudo. E mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, o estudo das escatologias diz que a igreja vai ser arrebatada. 7 anos no céu com Cristo, enquanto o mundo enfrenta a grande tribulação. E depois Jesus volta para implantar o milênio. E Ele vai dominar e vai reinar sobre tudo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, irmãos, descansa o seu coração em Deus. Fica acompanhando essas notícias, fake news, não. Porque tudo isso aí é fake news. Só a palavra de Deus fala a verdade. Mas cedo ou mais tarde tudo isso vai passar, tudo vai se acabar. E aquele que está escondido em Deus, está seguro no Senhor, vai herdar a terra.
Então, Deus está no controle e Ele é poderoso para fazer cessar toda calamidade, toda guerra, em nome de Jesus. E já, irmãos, partindo para o tópico 3 da lição e também a nossa conclusão, relatos importantes e inspirações. Aí ele faz uma comparação aqui entre os Salmos 46, 47 e 48. No 46 e no 47, muitas ideias afins. Você pode estar lendo aí na tua casa esses 3 salmos e fazendo alguns comparativos. Verificamos no 46 a ação de Deus em fazer cessar as guerras, triunfo sobre as guerras. E essa ideia é reforçada no 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais. Então, no 46 ele faz cessar as guerras, e no 47 ele celebra o reino vitorioso do Senhor. Conclama os povos a louvar a Deus pela sua santidade, pela sua majestade, o Rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. No 46, no 48, comparando o 46 com o 48, há um paralelo entre esses 2 salmos. Ambos são cânticos de triunfo. Trata-se de um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor. Um cântico que visa solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor e o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio, bem como na alegria de contemplar os seus feitos. Interessante, nos 2 últimos versos 13 e 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo: não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos aos outros, começando por nossa família, a virtude daqueles que nos chamou e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Então, irmãos, essa é a segurança que temos nele. O título da lição: celebrando a segurança do povo, celebrando a segurança do povo de Deus. Aleluia. Enquanto está todo mundo com medo, enquanto está todo mundo aflito, o povo de Deus está celebrando a segurança que tem nele. Aleluia. Certa ocasião, Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé. Por quê? Porque eles estavam ansiosos. A ansiedade, irmãos, as ânsias da vida impede qualquer celebração na presença de Deus. As ânsias da vida impedem qualquer sentimento de alegria espiritual. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, Deus não te conhece desde ontem, não. Deus não te conhece desde ontem. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Sabe a soma de todos os seus dias. Deus sabe. A esperança do crente, irmãos, não morre com a morte. O crente, ele morre na esperança. O crente morre na esperança. A esperança dele não morre. Nem a morte pode matar a esperança do crente.
porque ele confia no Senhor que Deus o guiará. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu veja consumida a minha carne, ainda que eu veja consumido os meus dias, ele se levantará a meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e é nisso que eu descanso, é nisso que eu estou guardado. Vamos celebrar, irmãos. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Alegra o teu coração, alegra o teu coração em nome de Jesus. E concluindo, irmãos, falando da inspiração de Lutero. Todos conhecem a história do grande reformador Lutero, quando ele, convictos da sua doutrina, da sua teologia, inspiradas pelo Espírito Santo, rompe com o sistema, rompe com o romanismo. E toda vez que você rompe com o sistema, você compra uma briga, compra uma guerra. E foi isso que Lutero fez, ele comprou uma briga, comprou uma guerra, ao romper com todo aquele sistema romano. Afixou as suas teses na porta da sua paróquia, foi excomungado, foi socorrido no castelo, e socorrido naquele castelo, ele entende que o castelo que lhe dava segurança não era aquele visível, concreto, real, não, mas era outro castelo, o qual se contemplava pelos olhos da fé, o qual se vivenciava a realidade deste castelo através da fé. E ele compõe este lindo louvor: Castelo forte é o nosso Deus. Lutero, além de teólogo, era músico, compositor, tocava alaúde, um instrumento de corda. Entre as diversas músicas que ele compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Esta música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, ele afirma: ainda que este mundo repleto de demônio ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma época mais sombria da igreja. Acredita-se que esta composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte. Porém, manteve-se firme nos seus propósitos. Aprendemos nesta lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco, é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que, no final, a vitória é de Deus e do seu povo. Então celebre, porque Deus está conosco para nos dar a vitória. Ele está ao nosso lado e com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos terminar esta lição. Vamos cantar. Abra a tua harpa e acompanhe. Só vou cantar, não vou tocar. 581. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza.
nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devotar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Pai Celestial, Tu és o nosso Deus forte, o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda, Senhor, que sejamos cercados de temores, ainda que sejamos cercados de angústias, Senhor, confiamos plenamente em Ti.
Tu és o Deus que nos fortalece em meio ao caos. Tu és o Deus que está conosco, Senhor, mesmo na adversidade. O Senhor conhece a nossa fragilidade, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, frágeis, dependentes totalmente de Ti. Em nós, Senhor, não há força alguma. Em nós, Senhor, não há estrutura alguma, Senhor. Mas se guardarmos firme a nossa confiança em Ti, se guardarmos firme a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, nós vamos vencer. Vamos vencer porque aquele que nos chamou é fiel. Aquele que nos capacitou é fiel e não nos deixará em meio às calamidades, em meio aos destroços, em meio ao monturo, mas nos guiará com mão firme e forte até o grande e glorioso dia. Senhor, estamos terminando este estudo maravilhoso. Obrigado pela vida dos irmãos que puderam nos acompanhar, que puderam estar conosco nesta manhã. Ajuda-os, ó Senhor, com o Teu braço forte. Talvez, Senhor, assim como eu, eles possam estar sentindo, Senhor, as suas limitações, sentindo, Senhor, as suas fragilidades, o quanto somos pequenos, o quanto somos insignificantes, ó Senhor. Ó Deus, mas assim como o Senhor me revela também a eles o quanto o Senhor é forte, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso. Pai querido, o quanto podemos descansar em Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor é aquele que nos dá motivo para cantar em meio às adversidades. Consola, Senhor, e fortalece cada um dos Teus filhos. Ajuda-os com a Tua mão santa e poderosa. Pai, que essa lição nesta manhã fique gravada em nosso coração. E que nós nunca venhamos a nos esquecer que nós temos socorro, que nós temos fortaleza e que nós temos refúgio. Então não há para que temer, não há para que se esconder, não há para que recuar. Basta confiarmos em Ti. Obrigado, Senhor, nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Terminado em nome de Jesus. Deus os abençoe.